Gravação, então, a aula do dia 18 de maio de 2021, trabalhando, então, o novo constitucionalismo democrático latino-americano, o Estado plurinacional, a alternativa à crise do sistema mundo moderno e as crises que nós trabalhamos, né, nas aulas passadas, né, com a crise do Estado Social, a ascensão do projeto neoliberal, né, que não funcionou, ou essa coisa de não funcionou, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer, né? Não funcionou, funcionou para quem, né? Quer dizer, funcionou para aqueles que implementaram esse projeto e que ganharam muito com esse projeto, né? Então, que foi justamente aí o capital conservador, as grandes corporações, o grande capital, né? Isso aí nós já discutimos muito, importante lembrar desses conceitos, né? Capitalismo liberal, capitalismo conservador, capitalismo social, para entender, né, o que foi esse neoliberalismo, né, e por que nós, né, falamos que o neoliberalismo não é liberal, né, mas, na verdade, é uma ação dos conservadores, de ultraconservadores, para que eles possam ganhar mais. Então, para um momento de grande concentração de riqueza, de grande concentração econômica, que trouxe ao mundo a situação que a gente está vivendo agora, né? Então, a ascensão do neoliberalismo nas principais economias do mundo no início da década de 1980, né, que a gente mencionou ali com Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher na Inglaterra, Nakasone no Japão, Helmut Kohl na Alemanha, as quatro maiores economias de então, que começam a implementar então políticas neoliberais, de privatização, de desregulamentação da economia, né, que vão permitir então ao capital conservador acumular riqueza em um processo de concentração econômica jamais visto, né, na história, onde hoje nós chegamos a uma realidade onde você tem 16 pessoas, que cada uma dessas pessoas, sozinha, tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. E isso, então, é que explica a crise que a gente vive, com tanta miséria, tanta violência, tanta desigualdade, né, conflitos ampliando, que se ampliam, né, no mundo inteiro. Mas, então, vamos falar também nesse momento, junto com isso tudo, das alternativas que têm aparecido. Já desde a primeira aula, nós começamos o nosso curso, né, trabalhando um pouco o contexto que a gente está vivendo, né? Então, vocês vão lembrar lá naquela primeira aula, essa aula também está gravada, vocês podem rever, né? Eu estava mencionando que a gente vive um momento que é um momento de transição, né, de um momento que nós podemos chamar de um momento que é um momento de mudança de era, né? O sistema mundo colonial moderno que nós estudamos, né, que utilizamos como data referência o ano de 1492, esse sistema mundo colonial moderno, que se fundou em determinados princípios que nós estudamos, em uma determinada racionalidade, e é importante lembrar desses princípios agora, justamente para a gente poder falar da ruptura com esse sistema colonial moderno e das alternativas que se apresentam hoje, né? Esse sistema mundo colonial moderno, então, né, ele vai agora, nesse momento, chegando ao seu final. Tá? Então, nós vivemos uma mudança de era, né? E não são todas as gerações que têm essa oportunidade de presenciar, de viver uma mudança de era, né? Lembrei a música do Lulu Santos, Eu Quero um Novo Começo de Era, de gente fina, elegante, sincera. Pois é, tomara, né? Esse é o nosso objetivo com o Estado plurinacional, o novo constitucionalismo democrático latino-americano. Então, essa é uma era que chega ao final. A última grande mudança de era para o mundo ocidental foi a passagem que nós estudamos, né, do feudalismo para o Estado moderno. Né? Pois é, Gabriel, quando fala mudança de era, vem direto. Eu gosto muito do Lulu Santos, essas músicas boas, né? O rock bom. E aí é esse momento ímpar, portanto, da nossa história. Né? O último foi aqui, há mais de 500 anos atrás. Né? Então, está muito distante da gente. E é nesse momento, então, é um momento de crise radical, mas também é um momento de criatividade, é um momento de pensar o novo, né? E vocês são, mais do que qualquer outro, convocados a pensar
né, esse novo, né, uma nova sociedade, uma outra economia, uma outra forma de organização social, política, mais democrática, horizontal, né, que inclua todo mundo, onde todos tenham oportunidade, onde todos comam, morem, trabalhem, né, tenham saúde, educação, segurança, previdência. Isso é, então, o que a gente pensa e o que foi, né, chegando ao fim desse sistema mundo moderno, que é como eu disse antes, não é que ele tenha falhado, né? Ele foi construído por alguns, né, por algumas pessoas, por grupos específicos, né? Lembra que foi da união lá do rei com a burguesia e com a nobreza, que foi criado o Estado para garantir direitos para esses grupos, e depois, com muita luta, muita transformação, outros grupos foram incluídos, pessoas foram incluídas, mas a gente se encontra ainda, né, em uma grave crise global. E nós falamos lá naquela primeira aula, então, né, sobre essa crise, né, uma crise ambiental de proporções absurdas, né, gigantescas, que coloca um checkmate a esse sistema econômico, a esse modelo de sociedade de ultraconsumo, de crescimento constante. Não dá para sustentar isso. E na aula passada, então, que vocês assistiram, a gente chamou muita atenção nisso, né? Todos esses a economia moderna, né, seja ela na sua versão de capitalismo liberal, capitalismo conservador, capitalismo social ou socialismo, né, essas formas modernas econômicas, essas formas modernas de organização da sociedade, de organização jurídica, né, elas todas se sustentaram nessa ideia de crescimento constante, desenvolvimento constante. São palavras muito recorrentes, muito fortes na modernidade, né? E são palavras que a gente precisa rever. Ou seja, não dá para a gente continuar crescendo no ritmo que a gente está crescendo. A gente precisa construir uma outra sociedade, né? Então, aquele modelo de Estado social ou social liberal, né, ou mesmo neoliberal, ele não se sustenta, né, porque ele se funda nessa ideia da necessidade de crescimento constante, que pode, então, gerar riqueza e, com isso, ir incluindo mais pessoas na sociedade de consumo. Um dado que eu mencionei na aula passada, apenas lembrando, né, que ilustra muito esse momento de radicalidade que a gente vive, né, foi, por exemplo, o dado que sobre o consumo, isso é surpreendente, né? O consumo de cimento pela China, né, no ano de 2011 até 2014, ou seja, durante um espaço de 3 anos, a China consumiu, né, mais de 6 bilhões de toneladas de cimento. Sendo que os Estados Unidos, no século XX, em 100 anos, consumiu mais de 4 bilhões de toneladas de cimento. Ou seja, a China, em 3 anos, consumiu 50% a mais de cimento do que os Estados Unidos em 100 anos. Então, isso é só um exemplo para vocês terem uma noção da insustentabilidade absoluta dessa sociedade de ultraconsumo e da gente continuar apostando ainda nesse mesmo modelo econômico, né, de crescimento, consumo, produção, né, e é necessário a gente construir outras coisas, né? Existem hoje autores importantes que falam em várias alternativas, por exemplo, com relação à política de decrescimento, né? Ou seja, hoje você tem economistas, estudiosos que falam em decrescimento. É óbvio, gente, que não seria o decrescimento dentro desse modelo que a gente está vivendo. Falar em decrescimento dentro desse modelo que a gente está vivendo, né, é caos, é desigualdade, é mais violência ainda, mais do que está aí, né, que ó, já está muita desigualdade, né, porque o crescimento não tem repartido riqueza. Então, nós temos um modelo de crescimento perverso, né? Então, se falar em decrescimento, com essa lógica que está aí é o caos completo. Então, quando se fala, por exemplo, vocês vão ouvir falar em políticas de decrescimento, né, em outras alternativas econômicas, é óbvio que isso vai se dar dentro de um outro sistema.
né, que vai, então, prever que é necessário que haja repartição de riqueza, né, de oportunidades, que se construa uma outra sociedade fundada em outros valores que não sejam esses valores do individualismo, da competição, né, da concorrência, né, da competição permanente e do egoísmo. Algumas sociedades, ainda dentro dessa fórmula, né, começam a rever, né, já a sua estrutura. Então, foi o que eu mencionei também, lembrando, né, quando eu falei com relação à Escandinávia, né, nos modelos sociais democratas, onde hoje, por exemplo, na Finlândia, você tem, né, outras formas de relação de trabalho, né, a redução da jornada de trabalho. Então, o oposto do que se faz aqui, justamente para permitir que mais pessoas trabalhem, né? Então, nós mencionamos no caso da Finlândia, por exemplo, a jornada de trabalho de 4 dias por semana, com 6 horas por dia, sendo que as pessoas não podem acumular diversos empregos, como acontece aqui também. E qual a ideia disso? A ideia disso é permitir que mais pessoas possam trabalhar, né, nos outros dias, nas outras horas. Você estabelece um turno de 6 horas, você cria a possibilidade, né, de 4 turnos, né, revezando aí, então você gera mais emprego com isso. Quando você estabelece uma semana de 4 dias, também você permite, né, nos outros dias que se gere emprego para outras pessoas, né, desde que se proíba, obviamente, o acúmulo. E ainda o que tem acontecido, né, cada vez mais na Europa, e o que acontece também na Finlândia, nesses modelos de social-democracia, né, também na Alemanha, na Itália, em outros países onde você tem, né, a renda mínima. Então, como que, ou seja, dentro da atual situação, né, que a gente vive, né, não vai haver emprego para todo mundo. E então é necessário que a gente não deixe as pessoas morrendo de fome, morando nas ruas, etc. Então, com isso, os estados europeus, principalmente, já estabelecem uma renda mínima, onde então, nesses estados que eu mencionei, Alemanha, Itália, Finlândia, há uma renda mínima por pessoa, né, de 500 euros. Então, a pessoa que não arrumou emprego, não consegue arrumar emprego, né, ela tem uma renda de 500 euros no mínimo. E, no caso de uma família onde não há pessoas empregadas, a renda mínima familiar é de 2.000 euros, que o Estado vai oferecer. Justamente por quê? Porque não tem cabimento a gente deixar as pessoas morrendo de fome, porque não vai ter, né? Não vai ter emprego para todo mundo. Bom, então nós estamos assim nesse momento de transição, né? Crise ambiental, né? Uma guerra híbrida global, uma crise política global. Então, aí lembrando também daquele vídeo que eu mandei para vocês, que foi muito importante que vocês tenham assistido esse vídeo, né, que é sobre o conceito de guerra híbrida, né? Vocês lembram disso? O conceito de guerra híbrida, o conceito de guerra de afetos, que a gente está vivendo hoje no mundo contemporâneo também. As coisas estão pegando fogo, vocês devem estar acompanhando, né, como que a violência, né, o ódio está solto no mundo. Está muito esquisito. E agora esse conflito, né, em Israel, né, onde o Hamas soltou vários foguetes em direção a Israel, Israel bombardeou, e quem está morrendo não são os militares, não. São mais de 100 crianças morreram, né? Pessoas que não têm nada a ver com essa história, que estão sendo bombardeadas, né, e morrendo, e o ódio solto nas ruas, as pessoas estão se agredindo no meio das ruas. Né? Então é um momento que é um momento de ruptura. E é muito importante que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Nós não estamos vivendo um momento qualquer. Né? O momento de crise que a gente vive é de absoluta excepcionalidade. E não é possível, de maneira nenhuma, a gente tentar sustentar ou manter esse sistema vivo. Então, nós precisamos mudar radicalmente o que a gente está vivendo. Sim, o Gabriel diz aqui que o Estado de Israel é mais próximo do que antes era o apartheid na África do Sul. O governo Netanyahu, né, principalmente, ele tem tratado de forma bastante desigual, né, os árabes israelenses para os judeus israelenses, né? Então, você tem uma discriminação, inclusive com relação a políticas de saúde, de vacinação, vocês devem estar acompanhando isso. Né? Mas aí a gente não gosta de generalizar, né? O Estado de Israel tem uma história
importante, mas é a direita israelense, né? É esse Netanyahu que representa aí algo de muito ruim, né? De muito violento, de muita discriminação, e já é um governo que dura muito tempo, e ele tem implementado políticas de apartheid, sim, né? De segregação grave, né? Lembrando que o Estado de Israel tem uma parte da população que é árabe, né? De muçulmanos, tem uma parte pequena de cristãos, a parte majoritária de judeus, mas e que judeus e muçulmanos, né, são povos de origem árabe, semita, né? Os judeus é um povo semita. Então a cultura são culturas muito próximas, né? E que já viveram muito bem no passado. Na verdade, esse conflito grave que ocorre, ele é um conflito não é um conflito milenar, como muita gente fala, não é não, isso é mentira. É um conflito que se constrói e se agrava no decorrer do século XX, né? E vem se agravando até os dias de hoje. Mas não vamos trabalhar aí essa questão. Nosso objetivo aqui agora, então, é entrar justamente nas alternativas. Bom, o novo constitucionalismo democrático latino-americano ele vai surgir. Você tem duas constituições que são fundamentais para o novo constitucionalismo. Mas a ideia desse novo constitucionalismo, a gente vai encontrar, segundo os diversos autores do novo constitucionalismo, né, já surgindo em constituições na América Latina no século XX. Então, alguns autores vão buscar essas origens lá, por exemplo, na Constituição do México, em 1917. Né? Nessa Constituição mexicana, em 1917, eles falavam em direitos dos povos originários, dos povos indígenas. Né? Depois você tem várias constituições no decorrer do século XX, em vários estados latino-americanos. Chegando ali na década de 70, a gente tem a Constituição da Guatemala, que é uma referência importante, a Constituição do Brasil, em 1988, a Constituição da Colômbia, de 1991, a Constituição da Venezuela, 99, 2000, e aí, principalmente, as duas primeiras constituições plurinacionais do planeta, que é a Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição da Bolívia, de 2009. Tá? Bom, o que significa esse novo constitucionalismo democrático latino-americano? O novo constitucionalismo, né, ele vai trazer elementos que são elementos que representam uma ruptura, uma superação com relação à teoria da Constituição moderna, com relação ao Estado moderno e às constituições modernas de origem europeia. Né? Essas constituições, como a gente já estudou muito até agora, né, vocês já estão agora cansados de saber sobre isso, né, uma marca do Estado moderno é a uniformização. Né? Lembra disso? O Estado moderno ele é padronizador, uniformizador, né? Ele trabalha com uma lógica binária de subalternização do outro. Então existe o nós civilizado, o nós branco e masculino, e os outros, né, que são considerados incivilizados, né, não racionais, etc. Né? A ideia da linearidade histórica, a transformação da natureza em recurso a ser explorado pelas pessoas, a invenção do individualismo e a transformação da cultura europeia, da filosofia europeia, em uma cultura universal. Então, nós trabalhamos aí já esses 6 elementos. É muito importante que vocês tenham isso em mente para recordar e entender, então, justamente a grande novidade que representa o novo constitucionalismo democrático latino-americano. Bom, essas constituições, então, né, elas são. Vamos começar, então, dos elementos que marcam esse novo constitucionalismo. Nós vamos trabalhar aqui o primeiro elemento, né, que marca o novo constitucionalismo, que é a ideia da diversidade. A diversidade como um valor essencial, nuclear, fundamental para o novo constitucionalismo democrático latino-americano, né, e um valor essencial hoje para os imensos desafios que vive a humanidade. Quando eu vou falando nessa crise, na guerra híbrida e etc., eu estou falando em quê? Em conflitos, justamente conflitos que decorrem dessa racionalidade moderna padronizadora, que não nos ensinou, ao contrário, né, nos despertou a desconfiança em relação ao diferente, a desconfiança em relação à diversidade.
né, que nos ensinou, e isso foi repetido em gerações e gerações nos últimos 500 anos, de que o bom é o padronizado, de que o bom é o uniformizado, quem é diferente é ruim, é inferior, né? Isso é uma marca fundamental dessa racionalidade moderna, né? Lembra que nós trabalhamos ali desde Descartes, né, e a ideia de que quem é o ser racional superior? O homem branco. O homem branco é o ser racional, né? O homem branco europeu, né? E aquilo que não é masculino e que não é branco, ele é subalternizado, né? Então, essa uniformização e uma uniformização que marca, né, essa superioridade branca, europeia, masculina, sobre aquilo que é considerado diferente, ou seja, tudo aquilo que não é branco, tudo aquilo que não é masculino, né? E esse novo constitucionalismo vem justamente criar um sistema jurídico, constitucional, legal, judicial, né, que vai permitir que as pessoas, né, na sua diversidade, vivam, né, e vivam em paz, né, vivam em harmonia e vivam com respeito à diversidade e à diferença. Bom, então o primeiro elemento que a gente vai trabalhar é justamente o direito à diversidade, como essencial ao mundo contemporâneo, né, e ao novo constitucionalismo. E o novo constitucionalismo, ele surge, a gente tem, como eu disse, as duas principais constituições são da Bolívia e do Equador, então, gente, é importante lembrar, olha, ele aparece aqui, né, a primeira Constituição do Equador, depois a Bolívia, mas hoje isso está contagiando o mundo inteiro. E nós temos aqui na PUC Minas muito orgulho de ter o primeiro mestrado e o primeiro doutorado no Brasil, né, que trabalha o Estado plurinacional, né, em nível de mestrado e doutorado. Então, isso foi criado aqui na PUC. Hoje, outros programas de mestrado e doutorado vão aparecendo pelo Brasil afora sobre esse tema. Já são muitas as dissertações de mestrados, teses de doutorados, livros produzidos, né? Disciplinas que vão surgindo nas faculdades de direito pelo Brasil afora e pela América Latina toda, mas ainda é muito inicial, né? Então, aqui a PUC foi a pioneira, né? E vocês ficam aí convidados, vocês estão aí no primeiro período, mas se formando, né? Façam aí o mestrado, onde vocês vão poder, a gente vai poder se encontrar de novo lá no nível do mestrado, na área do Estado Plurinacional, né, que é a área que a Milene está estudando, né? A Milene é nossa mestranda, né? No futuro próximo será nossa doutoranda, né? Depois pós-doutorado, aí depois viajar o mundo inteiro dando aula, fazendo palestra, que é bom demais. Né? Com a ajuda do senhor, né, professor? Sempre. E vamos, vamos, vamos. Tenho muita honra de poder, né, participar da sua orientação no mestrado, e é isso aí. Vamos aí participar dessa construção desse mundo novo, né? Fundado na diversidade, na paz, na tolerância, no respeito, né? Que é a base desse Estado plurinacional. Bom, então aqui eu vou fazer com vocês agora uma diferenciação muito importante entre o que é o direito à igualdade, o direito à diferença e o direito à diversidade. E quando a gente faz isso, a gente faz um caminho, né, na história do direito constitucional, até chegar nesse momento, que é um momento, então, de construção do novo, da superação do antigo. E a gente utiliza essa expressão ruptura, mas lembrando que não há rupturas absolutas, né? Isso sempre na história, na vida da gente. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje, o que nós somos hoje, é fruto sempre do que a gente viveu no passado, né? Então, o presente está sempre impregnado do passado, assim como o futuro vai estar impregnado do presente e do passado. Então, nós somos seres em transformação. E as nossas sociedades, o que a gente cria, inventa, constrói juntos, também está em permanente transformação, né? E isso é muito bom. Isso é uma das coisas, né, que a gente pode ter certeza, né? E que talvez seja uma má notícia para os conservadores. Olha, não adianta que as coisas estão o tempo todo mudando. Aí agora lembrei, Gabriel, lembrei agora de novo do Lulu Santos. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas. Olha só.
Aí está de novo, hoje está Lulu Santos total, né? Né? Isso é inevitável, ou seja, tudo passa, tudo sempre passará. Por mais que os conservadores queiram segurar, não vai conseguir, porque não tem jeito. Sabe por que não tem jeito? A gente vive num universo em expansão, né, que muda todo dia. Não, a gente vive num planetinha que viaja muito rápido nesse universo em expansão, né? E do lado desse planeta tem bilhões de outros planetas, bilhões de outras galáxias e multiversos, sempre em transformação. E gente também, a gente muda mesmo que a gente não queira, né? A gente muda fisicamente o tempo todo, todo dia, né? A gente muda psicologicamente, a gente muda culturalmente, né? Se a gente enfrenta o desafio de estudar, a gente está aprendendo, a gente não vai ser o mesmo, né? Agora, presta atenção numa coisa, quer dizer, a gente muda, mas não necessariamente para melhor. Pode acontecer também da gente mudar para pior. Tanto a sociedade, como o país, né, como as pessoas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz da gente mesmo. Por isso que é muito importante, né, ter muito amor e estudar muito, que a gente está garantindo que a gente vai mudar para melhor e, pelo menos nós, no meio dessa sociedade, também garantimos que a gente vai mudar essa sociedade, né, para melhor, né, com muito amor, muito estudo. Né, e é isso aí. Bom, o direito à igualdade perante a lei, ele vai ser então a primeira grande importante conquista do direito constitucional. Lembrando que vocês já estão cansados de saber que o constitucionalismo moderno nasceu liberal, né? E no constitucionalismo liberal é justamente desse constitucionalismo liberal que nasce a ideia da igualdade perante a lei. Então veja bem, a gente não está falando de qualquer igualdade, não. Nós estamos falando que esse constitucionalismo liberal, né? Então, a construção do constitucionalismo inglês começa a ser construído a partir do século XVII. As constituições do século XVIII, né? A Constituição Francesa do século, as constituições francesas do século XVIII, período revolucionário, 1791, 93, 95, 99, a Constituição norte-americana de 1787. Essas constituições nascem no formato liberal e essas constituições trazem a ideia da igualdade perante a lei. Essa ideia da igualdade perante a lei, a gente já comentou isso, né, quando nós trabalhamos o liberalismo, né, mais atrás um pouco, mas essa ideia da igualdade perante a lei, ela aparece, por exemplo, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Thomas Jefferson, lá em 1776, né, que era um cara, e a gente pode se perguntar, mas, ué, professor, que estranho, como é que Thomas Jefferson defende a igualdade, né, se ele era um fazendeiro que tinha um monte de escravos? Né? Ele era um cara, um homem branco, né? Descendente de europeus, né? Que tinha um monte de escravos na fazenda dele, né? Rico, cheio de privilégios. Então, como é que esse cara, né? Exatamente, Ana Paula, iguais a ele. Então, é esse o primeiro elemento que a gente não pode esquecer. Quando o Estado liberal fala e consagra na Constituição, quando a Constituição dos Estados Unidos consagra lá em 1787 o princípio da igualdade jurídica, né, que já aparece na Declaração de Independência lá atrás em 1776, né, essa igualdade é para quem? Então tá lá. O Thomas Jefferson fala: todos os homens nascem livres e iguais em direitos. Né? Quando ele fala isso, ele está falando o quê? Todos os homens, quem são os iguais? Os iguais a eles. Todos os homens brancos, proprietários e ricos nascem livres e iguais em direitos. Então, não é, o princípio da igualdade não nasceu para todo mundo. Então, não tenham essa ilusão. E aí, gente, tem muita gente que pisa na bola e fala muita bobagem com relação ao nascimento do liberalismo. Não era. E aí você vai pegar todas as decisões judiciais desse período, né, antes mesmo da independência dos Estados Unidos, né, a partir da independência das 13 colônias, das 13 colônias, depois com a Constituição dos Estados Unidos, a partir de 1787, né, é farta a documentação. Então, veja bem, então, aqui um outro elemento muito importante para vocês não esquecerem. Né? Não se trata, o que eu estou falando aqui, não é uma questão de interpretação, não é uma questão de opinião. Eu estou falando aqui é fato, documentado.
se nós pegarmos as decisões judiciais dos tribunais norte-americanos nesse período, nós vamos encontrar documento, farta documentação, que vai mostrar como que esses juízes, que eram todos homens e brancos, interpretavam o princípio da igualdade perante a lei. Então, isso aí, eles interpretam esse princípio, né? Agora, o jeito que eles interpretam é fato, é documento. É documento. Então, aí, professor, isso é questão de opinião, você que está. Não, não sou eu que estou falando isso. Né? E os juízes é que interpretavam assim. Os juízes é que diziam quem são os homens iguais? Quem tem direitos iguais, né, nos Estados Unidos da América? São os homens brancos proprietários. Tá bom? Então, isso aí não é, o fulano interpreta assim, outro fulano interpreta assim. Não. Muito importante. é, Exatamente, até a década de 60 você vai também chegar a essa conclusão. Aliás, até hoje, né, com relação aos fatos, mas nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, veja bem, isso não é, pois é, né? Então, isso não é uma questão, veja bem, nós estamos falando de documentos. Isso é muito importante eu insistir nesse ponto, por quê? Porque nós entramos assim numa piração, não só no Brasil, isso está acontecendo nos Estados Unidos e em outros lugares também. Não está em todos os lugares, mas está em muitos lugares. Por causa aí da guerra híbrida, dessa guerra de informação, das fake news, da inteligência artificial, dos algoritmos que geram inteligência artificial, as pessoas estão se distanciando da história, se distanciando dos fatos, se distanciando da realidade. E isso é muito complicado, já falei isso e é muito importante vocês lembrarem isso. Não é possível nenhuma sociedade onde as pessoas não compartilhem os fatos. A gente precisa compartilhar a história. A história documentada, séria, feita por pesquisadores sérios, fiscalizados por universidades pelo mundo afora. Ultimamente está muito comum, isso é muito ruim, gente, porque isso aí, a consequência disso é o esfacelamento, a destruição da sociedade, é a impossibilidade do diálogo, é a impossibilidade da gente viver junto, né? É a violência. Né? E isso não é novidade. Em outros momentos da história, nós já vimos vários governos reescrevendo a história, recontando a história, mentindo, apagando imagens, fotografias, personagens, né? Contando a história de maneira diferente. Isso é muito comum na história. Né? E a gente está vivendo um momento onde volta e aparecem uns caras completamente pirados, negacionistas, que negam isso, que negam toda a violência feita, por exemplo, contra os afrodescendentes nos Estados Unidos. Então, isso é muito sério, isso é muito grave. E a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Por isso, então, volto lá na primeira aula, quando eu falei: olha, quando vocês forem pesquisar, ler alguma coisa, pesquise em sites sérios, né, de universidades sérias. Nas universidades, os pesquisadores, os professores, eles são fiscalizados pelos pares. Então, quando a gente escreve, né, uma dissertação de mestrado, nossa dissertação ela é publicada, ela é divulgada, outros professores leem e eles vão verificar se é sério, se a pesquisa é séria, se não tem mentira ali, né, no livro que a gente publica, nós somos fiscalizados pelos nossos pares, depois eu defendo a tese de doutorado. Né? Então, isso, né, buscar fontes, né, no campo da ciência séria, nas universidades, é fundamental. E, ao mesmo tempo, distanciar-se de pessoas, né, que foram, enfim, que foram, como é que eu uso a palavra? Que foram pegas no flagrante, né, contando mentira. Ou seja, pessoas que se dizem falsos filósofos, que não estudaram filosofia, como esse cara aí horroroso, como é que ele chama, gente? Como é que ele chama? O astrólogo, Olavo de Carvalho, isso. Olavo de Carvalho, como astrólogo, ele era muito ruim. Eu respeito muito os astrólogos, eu respeito muito a astrologia. Né? Agora, ele nunca foi filósofo, nunca estudou filosofia, né? Ele não é reconhecido por nenhum filósofo sério. E aí escreve um monte de bobagem, um monte de mentira. E o pior, tem gente que lê, o pior, tem muita gente que lê.
O problema é esse, né? O Orvalho, esse Orvalho, não, o Olavo, eita, o Olavo de Carvalho, eu misturei. Olavo com Carvalho virou Orvalho. Né? Então, isso é sério. Né? Igual gente que fala que a Terra é plana. Né? Isso não é sério. Né? Não pode. Né? Há mais de 2000 anos que o ser humano já. Isso. Então, é isso. Tá bom? Então, e aí, por isso que eu faço questão, tudo que eu vou falando com vocês aqui, né, eu mostro, falo dos livros, falo dos autores, etc., e insisto que vocês se informem. E se vocês forem se informar sobre o que está acontecendo todo dia também, procurem sites de informação jornalística, podem procurar, porque os jornais também mentem muito, mas aí, quando vocês forem fazer isso, para acompanhar o que acontece no dia a dia, o mundo está pegando fogo, vocês precisam acompanhar isso, né, nas relações internacionais, está pegando fogo. Aí, o que eu faço? Eu pego um site, por exemplo, eu pego um site da Rússia, pego um outro da China, pego um outro da França, pego um outro dos Estados Unidos, pego um outro da Inglaterra, pego um outro da Argentina, pego um outro do México, né? E aí leio todos e vou tentando, né, entender a partir dos fatos, imagens, interpretações dos fatos, o que está efetivamente acontecendo. E se vocês fizerem isso, esses sites todos, gente, estou falando, né, tem tudo em espanhol e em português. Pega sites chineses em inglês, espanhol, português, sites russos em inglês, espanhol, português, sites norte-americanos em inglês, espanhol, português não. Franceses se encontra em português, francês, espanhol. Então dá para vocês acompanharem isso e aí comparando as notícias vão ter cada surpresa tão interessante como que são parciais, né? Como que todos são parciais. Todos puxam a sardinha para o seu lado. Só que tem uns mais sérios e outros menos sérios. A imprensa brasileira é muito pouco séria. Ela mente muito. Então, por isso que eu não mencionei e aí a gente pode trabalhar a imprensa alternativa aqui no Brasil. Mas essas tradicionais, né? Globo, Record, e aí esses jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, etc., tudo mente. Né? E aí é ruim, ruim mesmo. Aí procura se informar em outros. Tem sites da imprensa portuguesa que são muito interessantes, etc. Então, essa. A Telesur eu gosto muito, mas a Telesur tem lado. Né? Eu gosto do lado da Telesur, mas a Telesur tem lado. Mas ela é muito séria, ela é muito séria, mas ela tem lado. Né? Assim, mas enfim, é isso. O importante, uma coisa muito interessante que a gente tem, eu tive na Telesur, eu fui, mas uma visita de trabalho, né? Onde foi um grupo de brasileiros que fomos convidados para visitar a Venezuela e fiscalizar, né, o que estava acontecendo, né, o que tinha de verdade, de mentira na mídia, né, brasileira, norte-americana sobre a Venezuela. Eu fui e com outros brasileiros e visitei a Telesur, visitei um monte de rádios e TVs da Venezuela, visitei a Globovision também. A Telesur, ela é uma rede de notícias, né, popular, de pensamento, né, democrático de esquerda, mas tem a Globovision, por exemplo, que é de direita. E funciona. Uma coisa que eu vi que é muito interessante, que as pessoas mentem muito, falam, na Venezuela não tem liberdade de imprensa, etc. Tem muito mais do que aqui no Brasil. Mas, ó, muito mais que o Brasil. Muito mais que o Brasil. Eu ficava à noite no hotel e todo dia eu ia dar entrevista, ia uns 2, 3 meios de comunicação. Rádio, jornais, televisão, todo dia eu dava entrevista para um meio, seja de direita, de centro, de esquerda, do Estado, privado. Né? E uma coisa que você vê na televisão, tem todas as TVs. Então você tem TV que fala mal do governo 24 horas, tem TV que elogia o governo 24 horas, tem TV que não está nem aí para o governo. Você tem de tudo. Né? E é muito o que era o sistema que você tem, por exemplo, na França, na Alemanha, na Itália. Por exemplo, na França tinha a televisão francesa TF1, 2 e 3. Uma era de esquerda, outra de centro, outra de direita. Na Itália você tinha Rai 1, Rai 2 e Rai 3.
uma era de centro, outra de esquerda, outra de direita, onde as pessoas vão, uma vez que não há neutralidade possível, nenhum ser humano é neutro, nenhum ser vivo é neutro, né? A neutralidade é algo impossível à vida, né? Nós todos vemos o mundo a partir de um lugar, então o que a gente tem que pedir para as pessoas é que elas sejam honestas de onde elas estão falando. Então aqui você pega na França, por exemplo, você pega uma revista, né, um jornal, Le Monde, né? O francês, quando compra o Le Monde, ele sabe, ó, isso aqui é um jornal de esquerda. Eu estou vendo, então, o mundo a partir de uma perspectiva valorativa do pensamento de esquerda. Você pega uma revista Le Point, ele pega Le Point e fala, isso aqui é uma revista de direita. Então, aqui as reportagens são a partir de uma perspectiva das pessoas que acreditam nessas propostas da direita. Pega um jornal L'Humanité. L'Humanité é um jornal comunista, historicamente comunista. Então, só, olha, ali é uma perspectiva dos comunistas. E é isso, não há neutralidade. O que a gente tem que exigir é honestidade. É honestidade, é que as pessoas digam de onde elas estão falando. É honestidade. E óbvio que não inventem fatos, que é o problema que a imprensa aqui inventa o tempo todo. A imprensa aqui se diz neutra, então já é uma grande mentira, né? Então a gente já sai desconfiando deles, né? E aí então ainda inventa fatos, inventa, né, notícias, etc. Bom, voltemos então para a nossa. Nossa, gente, quando começar a viajar muito assim, vocês me puxam de volta, porque senão a gente não. Né? Voltemos então para a ideia da igualdade perante a lei. É, é, foi sobre a Fox? Como é que é? Por que eu comecei a viajar tanto assim, gente? Me conta aí. Conta! Vocês nem lembram também, né? É, é, Uma coisa vai passando para outra, professor. A gente já isso. desenrola. É bom mesmo, Quer é dizer que tá verdade. bom, uai. É, Isso quer dizer que tá é, bom. Isso são as conexões neurais, né? Você vai assim, e sabe que elas são físicas, né? Elas vão um junto com o outro. Aí vai longe. Bom, voltando então lá, a ideia da igualdade, né? E estava falando dos Estados Unidos, aí deu tudo isso aí. A ideia da igualdade, né, perante a lei, né? Então era, isso, agora eu lembrei. Foi muito importante. Obrigado, Raíssa. Foi muito importante a conexão, porque eu estava falando dos negacionistas que falam que os Estados Unidos não teve escravidão. Né? Né, isso é por isso que começou esse papo todo. Então vamos voltar lá. Então, você tem o que eu estou falando aqui para vocês, portanto, é sempre fundado em farta documentação, né? Portanto, em documentos, em fatos, historiadores, etc. Nós começamos tudo isso por causa dessa questão aí. Era isso. Era trabalho voluntário. Ué, não teve uns caras completamente malucos que falaram que que as pessoas na África quiseram vir para o Brasil. Então, teve uma doideira, sim. Tem uns caras doidos a esse ponto, né? Teve isso. Bom, então, o que acontece? Aqui eu trouxe, então, o primeiro desenho para a gente entender a ideia da igualdade perante a lei. O que é esse desenho aqui? Olha, esse desenho aqui, esse círculo maior, é um espaço de proteção constitucional. Tá? Então, o círculo maior é o espaço de proteção constitucional. Esses pontinhos aqui dentro desse círculo maior são as pessoas protegidas pela Constituição. E esses círculos, fora do círculo maior, esses círculos pequenos, são os grupos de pessoas que não foram protegidas pela Constituição. Então, o que a gente tem aqui? Olha, a Constituição moderna, liberal, né, do século, começando no século XVII, XVIII, XIX, né, essa Constituição ela vai garantir direitos apenas para uma parcela pequena da população. Direitos que são direitos individuais. Né? Então, cada pontinho desse aqui é um indivíduo que vai ser portador de direitos individuais,
da propriedade privada, da segurança individual, da privacidade, da intimidade, da liberdade, né? E esses círculos maiores são os grupos que não têm proteção constitucional. Então, esses pontinhos são os homens brancos, proprietários e ricos. Esses círculos, né, um pouco maiores, que estão de fora, são aqui as mulheres, que ficaram de fora do sistema de proteção constitucional, né? São os afrodescendentes, que ficaram de fora do sistema de proteção constitucional. É a população LGBTQI+, que ficou de fora do sistema de proteção constitucional. São os indígenas, as diversas etnias indígenas, né? Que são milhares de etnias indígenas. Só para a gente ter uma ideia disso aqui, no Brasil, hoje, a gente tem quase 400 etnias indígenas. Nós temos, no Brasil, hoje, né, cerca de 270 idiomas indígenas. 270 idiomas diferentes dos povos indígenas. Então, são esses grupos étnicos que ficaram de fora da proteção constitucional. Então, como é que vai ser a história constitucional? A história constitucional vai ser essa história da luta, em primeiro lugar, da luta desses grupos que ficaram do lado de fora para entrar dentro desse sistema de proteção. Então vocês vão ver aqui que esses 3 círculozinhos menores, eles têm uma setinha para entrar aqui dentro. E outros 3 círculozinhos aqui também do lado de fora, eles não têm a setinha. O que significa isso? Nesse desenho, depois eu posso tirar uma foto e mandar para vocês. É um desenho de professor, né, histórico. Muito melhor se eu fizesse um gráfico no computador, eu fazer o desenho aqui, vocês não acham? Então, aqui, desenho de gráfico no computador é muito impessoal. Aí, nem todos esses grupos que ficaram de fora quiseram entrar aqui dentro. Por quê? Desenho raiz, isso aí, gostei. Né? Porque quando esses grupos entram aqui dentro, veja bem que a gente está, então, num sistema constitucional liberal, onde só há direitos individuais. Esses grupos entram aqui, eles passam a ser protegidos, mas eles se diluem aqui dentro. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro grupo ficou de fora ali, né? As mulheres. As mulheres não foram contempladas pelas constituições liberais. Não tinham direitos iguais. E os direitos iguais entre homens e mulheres é uma conquista muito recente. Você sabe me dizer quando foi que no Brasil, em nível constitucional, porque a Constituição vai prever direitos iguais entre homens e mulheres no Brasil, mas a lei infraconstitucional não vai. E os juízes, que são homens brancos, não vão aplicar a Constituição durante muito tempo, vão aplicar o Código Civil. Então, em nível constitucional, a pergunta primeira é: em nível constitucional, quando foi que homens e mulheres adquiriram direitos iguais no Brasil? Quem sabe me dizer? Na milênio não vale. Quando foi? Foi no dia 5, exatamente, Ana Paula. Dia 5 de outubro de 1988. Né? Depois de quase 500 anos de Brasil, é que as mulheres vão ter, em nível constitucional, direitos iguais. Elas vão ser, então, inseridas em 1988 nesse sistema de proteção constitucional, né, com direitos iguais aos homens brancos que já estavam ali. Né? Agora, em nível da norma infraconstitucional, ou seja, embora a Constituição de 88 dizia que homens e mulheres são iguais em direitos, deveres, obrigações, etc., em nível infraconstitucional, no Código Civil, a mulher ainda e você tem muito juiz que ainda aplica o Código Civil até 2003. 2003. Durmam com um barulho desse. Até 2003, o Código Civil ainda estabelecia, o Código Civil anterior, 2003 entra em vigor o novo Código Civil. Então, até 2002, o Código Civil anterior ainda estabelecia que a mulher era legalmente dependente e, portanto, inferior ao homem. Até 2002. E também não é surpresa nenhuma para vocês, né?
mulheres de que, embora a Constituição e hoje o Código Civil estabeleçam direitos iguais, ainda há muita discriminação e muita violência contra as mulheres no nosso país e pelo mundo afora também, né? Isso aí não é só no Brasil que acontece, não. Olha, como que as mulheres conseguiram fazer parte disso? Olha, eu estou falando, citei no caso brasileiro, mas, por exemplo, na Alemanha, as mulheres, né, até 1980, as mulheres que estivessem grávidas ou menstruadas eram proibidas de entrar na igreja, porque eram consideradas impuras até 1980 na Alemanha. Direitos iguais entre homens e mulheres nos Estados Unidos só em 1973. O mesmo ano também na Suíça. Então vocês ficam achando, né, a mulher ela é subalternizada só no mundo árabe. Não, nada disso. Né? A Europa é extremamente machista. Né? Na Suíça, né, aquele paísinho bonitinho, riquinho, etc., até 1973, as mulheres não podiam participar, né, não tinham direitos iguais, não podiam participar, por exemplo, de um mecanismo tradicional de democracia direta, mas a democracia direta era só para os homens brancos. Então, as mulheres não podiam participar do chamado Landsgemeinde. Né? O que é o Landsgemeinde? Onde os homens se reuniam em praças públicas para debater os problemas da cidade. É a democracia direta. Mas a democracia direta, na Suíça, nesse período, só os homens que tinham. Qual país não é extremamente machista, Ana Paula? Hoje, você tem alguns países que estão mudando muito a partir daqui. Vamos. Peraí, Gabriel, nós vamos chegar aí também. É, é, até 1914, até 1914, não, vamos ser, né? Vamos ser, vamos trazer os fatos aqui. Até 1914, só 3 países no mundo tinham direitos iguais e direito de voto para homens e mulheres. Só 3, até 1914. Esses países eram a Nova Zelândia, que foi pioneira, a Finlândia e a Austrália. Só esses 3. Só esses 3. Até 1914, só esses 3. Você tinha outros países que eram democracias masculinas, como a França, a Suíça, né? Nem Estados Unidos. Nos Estados Unidos não era nem. Estados Unidos as mulheres não participavam, os afrodescendentes, os negros não participavam, não tinham direitos iguais até 1964 nos Estados Unidos. Esse negócio de papo, democracia, Estados Unidos, uma grande democracia desde 1700, mentira. Mentira, a não ser que vocês acham que a democracia é uma democracia onde só os homens brancos e proprietários participem. Aí era isso que você tinha em 1776 e 1787, né? Não tinha mais do que isso. Direitos iguais entre homens brancos e negros em 1964, sendo que até hoje 1/3 da população negra nos Estados Unidos não vota. Você sabe por que 1/3 da população negra dos Estados Unidos não vota? Porque 1/3 da população negra já passou pela prisão. A chance de uma criança que nasce hoje nos Estados Unidos ser presa durante a vida é de 33%. Aí é só você ver os assassinatos. Né? Qual que é o cliente preferencial do sistema penal norte-americano? Qual que é o cliente preferencial do sistema policial norte-americano? Quem que os policiais prendem invariavelmente? Matam, inclusive, né, muitas vezes na prisão. São os negros, depois os hispânicos. Você pegar 80% da população carcerária dos Estados Unidos é de negros e hispânicos. 80%. Sendo que a população de negros hoje nos Estados Unidos tem em torno de 15% da população geral. E a população de hispânicos em torno de 14%. Entretanto, hispânicos e negros são 80% dos presos e mais de 90% de condenados à morte. Né? Então, Professor, e isso, o egresso perde direito político. Por isso que 1/3, o cara vai preso. 1/3 da população negra vai preso. A chance hoje, uma criança nasce hoje, e ele perde seu direito político e não vota. Né? Então, é essa democracia. Então, esses países, hoje, já tem países que têm avançado muito em relação à questão da igualdade.
Ainda hoje, segundo a ONU, então vocês vão entrar no site da ONU, onu.org, lá no site do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, um site sério, fiscalizado por todo mundo, então todos os países ali. Isso, a 13ª emenda fala disso. Muito importante esse documentário. Não sei se ainda está no Netflix, ele estava no Netflix. Né? Nesse sim, fala muito sobre essa questão. É muito importante esse documentário. Então, gente, o que eu estava falando? Com a cabeça cansada hoje, as coisas vocês fogem da minha cabeça. Assim. O que eu estava falando, gente? Oi? Dos direitos dos negros e dos Ah, brancos, isso. a diferenciação. Isso. Então, tá, você tem esse percentual muito restrito, né, da população. E eu estava falando com relação ao direito da igualdade das mulheres também. Né? E com relação à igualdade das mulheres, você tem alguns países que contemporaneamente têm avançado muito em relação a isso, né? Que Cuba. Aí então, né, Gabriel, você está correto, mas isso é bem recente. Cuba é um país historicamente muito machista. Né? A América Latina é muito machista e Cuba não fugia à regra, não. Então, inclusive, muitos revolucionários eram machistas também, né? Bastante machistas, mas recentemente foram feitas algumas modificações bem recentes, principalmente a partir da Constituição cubana mais recente, que aí então hoje garante um altíssimo nível de participação das mulheres no parlamento cubano. Né, e a população cubana elegeu aí cerca de metade do parlamento cubano de mulheres. Né? Um outro país também que hoje tem mais da metade do parlamento de mulheres é a Bolívia, né, recente. Um outro país que acabou de fazer a eleição para constituinte agora no fim de semana e que elegeu mais da metade dos constituintes mulheres foi o Chile. Então, a nossa querida América Latina está derrubando os machistas. Né? Mas a América Latina tem uma cultura muito machista. Mas não é só aqui também não, tá, gente? Não vai ficar... Né? O machismo está espalhado pelo mundo. Então, hoje, você pode dizer, né, respondendo a sua pergunta, o país que é, segundo a ONU, considerado o país com maior integração das mulheres na vida, participação, etc., é a Finlândia. Né? E junto com a Finlândia, outros países da Escandinávia, Suécia, Noruega, Dinamarca. Esses países, então, têm uma participação feminina muito grande, muito grande. E agora, os países que recentemente têm entrado nesse campo de reconhecimento, de igualdade, mas não só no texto, mas efetivamente na realidade, que são esses países que eu mencionei. Então, Cuba, Bolívia, Chile recentemente, o que mais? O Uruguai tem uma tradição, mas assim também não é nada muito avançado, não, mas é um país que historicamente vai reconhecer direitos das mulheres de forma mais precoce aqui. Né? A Argentina teve conquistas recentes muito importantes, mas bem recentes também. E onde mais? Agora não estou lembrando mais nenhum, não. Estou olhando, tem um mapa mundi aqui enorme na minha frente aqui. Estou vendo se eu vejo mais algum país assim que. Mas olha, que eu estou lembrado são esses mesmos aí, tá? Então ainda tem muita luta, né, das mulheres pela frente. Aqui a mesma coisa com relação ao movimento negro, né? Como é que as pessoas passam a entrar nisso aqui? A partir da organização. As mulheres só passaram a ter direitos iguais porque elas se organizaram, lutaram. Né? Não tem nada que vem de graça, não. E mesmo assim a luta continua. Né? É muita violência ainda hoje. Então, é outra coisa estranha. Às vezes tem muita gente, tem mulheres até que condenam o movimento feminista, etc. Olha, se essas mulheres votam, elas têm que agradecer às mulheres que lutaram contra o machismo nas organizações feministas, nos mais diversos movimentos feministas. E são muitos os movimentos feministas, muito diversos movimentos feministas. Então,
por meio dessa luta que esse grupo que estava de fora, ele passa a entrar aqui dentro. Aí depois, a mesma coisa, o movimento negro. É a partir da organização da população negra, vai achar que nos Estados Unidos ou nos países, né, da diáspora africana, né, os países onde os europeus invadiram a África e começaram a sequestrar pessoas e mandar pessoas sequestradas para serem torturadas e escravizadas aqui na América. Isso aí em toda a América. Então, a diáspora africana, né, forçada, né, não foi, que foi a partir da invasão europeia, o sequestro de pessoas que foram trazidas em condições onde um percentual muito alto morria na travessia do Atlântico. Eu não sei se vocês já viram um desenho, né, de o que era um navio que transportava essas pessoas sequestradas na África, né? As pessoas eram sequestradas e elas eram colocadas todas na parte de baixo do navio, né, sempre cabeça a pé, cabeça a pé, cabeça a pé, né? E elas ficavam acorrentadas durante toda a travessia do Atlântico. Navio com rato. E você imagina, ali então eles despejavam na boca das pessoas, passavam uma coisa assim, onde passava a comida, né, líquida e água. Então eles botavam aquele negócio, despejavam na boca das pessoas. As pessoas comiam ali, bebiam ali, faziam xixi ali, faziam cocô ali. Morriam ali aos montes. Isso era uma travessia, né, depois do sequestro dos europeus, né, portugueses, espanhóis, ingleses e outros, né, na travessia do Atlântico, trazendo pessoas sequestradas para serem escravizadas aqui, além do que os europeus já fizeram muito com os indígenas, matando, escravizando, né, também estuprando, e todas as séries de maldade que vocês puderem imaginar, né, os europeus fizeram isso aqui. E essas pessoas, então, né, forçadas à diáspora, elas começam a se organizar nesses países e começam a lutar no movimento negro. E o movimento negro é fundamental para que essa população passe a ter direitos constitucionais. E ainda hoje é fundamental, por quê? Porque a gente ainda vive num país machista, né, num país racista. Brasil e Estados Unidos são machistas, racistas, né? E aí a gente vai ver a mesma coisa. Se eu falei dos Estados Unidos, que o cliente preferencial do sistema penal nos Estados Unidos é a população afrodescendente, a mesma coisa aqui no Brasil, né? E aí a gente pode até acrescentar alguns lances de crueldade, né? No Brasil, antes da pandemia, nós tivemos índices, por exemplo, de crimes na região metropolitana de Belo Horizonte, onde chegaram a morrer mais de 100 jovens negros por mês na região metropolitana de Belo Horizonte. Você imagina se, né, no lugar de 100 jovens negros morrendo todo mês na região metropolitana de Belo Horizonte, morressem 100 jovens brancos, proprietários, ou filhos de proprietários e ricos. Imagina o que aconteceria no Brasil. Nossa, vinha até o FBI, a CIA, a Força Aérea Americana para defender esses jovens. Mas morriam 100 por mês. Se morre ainda, né? Morre ainda. O índice baixou, morre ainda. E não aparece notícia no jornal. Então, tem que ter, né, movimento social, movimento negro organizado para lutar, reivindicar, né, e modificar essas coisas, assim como o movimento feminista, né, organizado para lutar e modificar essa barbárie, né, que a gente vive. Bom, passo 2. Então, aqui nós vimos que esses grupos, então, né, as mulheres, os afros negros, a população LGBTQI+, também foi uma luta de inclusão, né, que vai ser também na década de 1970, 1980, o início das vitórias desses movimentos, né, que crescem com o tempo, mas ainda muita violência, muita discriminação, muito ódio, muito assassinato no Brasil. A expectativa média de vida é baixa dessa população, né? Então, mas com muita luta e organização, essas pessoas começam a ser protegidas pelo sistema constitucional. Só que ficou esses grupos aqui de fora. Que então é quando a gente fala de direitos étnicos, ou seja, grupos que querem ser protegidos pela Constituição, mas não querem desaparecer enquanto coletividade, enquanto etnia,
enquanto valor, sociedade, história, né? Então aqui estão os diversos grupos indígenas, os grupos, os povos quilombolas, os povos de quilombos no Brasil, né? Então aqui vem o segundo passo. Vamos lá para o segundo passo. O segundo passo é esse desenho aqui. O que esse desenho, então, agora está mostrando? Esse desenho está mostrando que o número de indivíduos, né? Nem aparece indivíduos aqui, pipocados, né? Vão sendo inseridos nesse sistema constitucional nesses últimos 200 anos, mais de 200 anos de história constitucional, né? Outros direitos individuais de outros grupos que foram excluídos começam a ser inseridos e reconhecidos aqui, reconhecidos pelas constituições, reconhecidos pelos tribunais, né? Você tem decisões importantes, e isso aqui, né, nesse decorrer, século XVIII, XIX, século XX principalmente, em forma mais acentuada, final do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. No final do século XX, algumas constituições inovadoras vão começar a reconhecer o direito desses grupos étnicos que foram perseguidos, excluídos, assassinados, etc., a agora serem protegidos pelas constituições, né? Então, isso aqui já é um passo para o novo constitucionalismo democrático. A primeira Constituição que faz isso é a Constituição do México. Depois você tem algumas constituições no decorrer do século XX, mas vamos trabalhar aqui, né, as principais. A Constituição da Guatemala, a Constituição do Brasil e a Constituição da Colômbia, no final do século XX, e a Constituição da Venezuela, do Equador, não, da Venezuela ainda no final do século XX, ano 2000, né? 2001 que começa o século XXI. E depois a Constituição do Equador e da Bolívia, né, no século XXI. Essas constituições, então, começam aqui a reconhecer a Constituição do Brasil, ela vai trazer isso, né, a partir de 1988. E ela vai falar no direito dos povos originários, dos povos indígenas, que agora têm que ser protegidos pela Constituição e que têm direito de manter as suas tradições, as suas formas de organização, sua forma de organização familiar, os seus valores, o seu direito, a sua história, a sua tradição. Tá? Então, aqui é que a gente começa a tomar conhecimento da existência no Brasil de. Hoje são cerca de 1 milhão de povos originários, 1 milhão de indígenas, né? Que pertencentes a quase 400 grupos étnicos diferentes. Então, você tem grupos étnicos com 30 mil, 40 mil pessoas, outros grupos bem pequenininhos, outros que estão, né, sendo extintos, porque a violência contra os indígenas continua, né, com cerca de 270 idiomas originários no Brasil, né? Esses grupos, então, começam a ser incorporados e protegidos pela Constituição brasileira, né? E tem, ou seja, no momento, após a Constituição, no início do século XXI, nós tivemos até o aumento da população dos povos originários, que eles começaram a ter seus direitos reconhecidos, as suas áreas, né, onde vivem com sua cultura, e com a natureza, começaram a ser protegidas, etc. Mas, de um tempo para cá, né, eles voltaram a ser agredidos, assassinados, exterminados, e aí então, um momento triste, né, que a gente vive com crianças sendo assassinadas. Né? Ontem, e a gente não precisa ir muito longe nisso, foi ontem ou foi hoje? Acho que foi hoje de manhã, antes da aula de manhã, eu lendo uma notícia de indígenas cercados e sendo mortos por gente, como é que chama? Garimpeiros. Por garimpeiros, e eles pedindo socorro para a FUNAI e pedindo socorro para o Exército Brasileiro, e o socorro até então não tinha chegado. Eles matam crianças, e matam crianças a sangue frio, né? Então, esses homens brancos, né, matam ainda hoje crianças a sangue frio no Brasil aqui. Indígenas, né? Adolescentes negros, né, são mortos até hoje. Nós estamos falando do século XV, não, nós estamos falando do século XXI.
né? 2021, a pleno vapor. Então, formalmente, a gente tem o reconhecimento desses grupos. Isso aqui nós vamos chamar de direito à diferença, né? Então, uma coisa, o direito à igualdade, o direito à diferença. Por que o direito à diferença? Agora, então, essas constituições, depois de muito tempo, elas começam a reconhecer os direitos desses povos continuarem vivendo segundo suas tradições, sua história, seus valores, preservando seu idioma, sua forma de viver, sua forma de organização familiar e etc. Né? Então, aqui você tem os povos indígenas, são muitos, e os povos quilombolas. Os quilombos no Brasil, eles eram desconhecidos de uma parcela grande da população brasileira. Eu confesso que até meus 20 anos de idade eu nunca tinha ouvido falar em quilombo. Né? Meus filhos todos já ouviram, ou já foram, né? Mas vivia ainda no mundo, eu nasci na época da ditadura, né? Então, isso era escondido da gente. Né? A gente achava, os livros de escola que eu estudei, né, aparecia desenhos de indígenas no Brasil, os indígenas apareciam vestidos de calça comprida, né, mocassim e manga comprida, igual alguns índios do norte, né, dos Estados Unidos, né, e do Canadá. Imagina que na Amazônia, os caras de manga comprida, com aquelas coisinhas assim caindo, você sabe, aqueles vestido de carnaval, que a gente se vestia de índio norte-americano? Pois é, no meu carnaval era assim. No meu livro de história, né, do Brasil era assim. Eram os índios americanos, com aquele cocarra assim, de índio americano, com pena de coisa, com uns coisinhas aqui, e sapato mocassim, com uns fiapinhos também assim, soltos assim. Né? Era total, né, ignorância, dentro da perspectiva de extermínio, que era o objetivo da ditadura de continuar o extermínio que vem desde 1500, né? Desde a chegada dos europeus aqui nessas terras. Então, você tem os quilombos, eram também desconhecidos. E hoje a gente tem, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem 3 quilombos urbanos. Né? São centenas de quilombos pelo Brasil afora, mais de 2 milhões de quilombolas no Brasil. E a gente não sabia, não conhecia. Quando a gente tinha a aula presencial, eu lembro que eu convidei uma liderança quilombola, o presidente da Federação dos Quilombos no Brasil, né, que é da região de Montes Claros, onde ali tem povos originários indígenas, também tem vários quilombos, né, ali no norte de Minas. Eu convidei uma liderança para dar aula, né, no nosso mestrado e doutorado, né, para falar sobre os quilombos no Brasil, que muita gente ainda não conhece. Eu orientei uma tese de doutorado há alguns anos de um queridíssimo, que se tornou um queridíssimo amigo, né, um grande professor de direito internacional, que é o Sebastião Kiong Bizal. Ele é congolês, né? E ele teve aqui, ele visitou os quilombos aqui no Brasil, e num quilombo ele encontrou, né, descendentes da etnia dele, lá no Congo. Ele chorou, ele falou, gente, e eles mantêm ainda a forma de viver, os valores, um pouco do idioma. Né? É óbvio que não mantém idioma, 400 anos de resistência, né, contra os brancos. Né, contra a violência dos brancos, mas eles mantêm parte do idioma. Ele falou: olha, eles começaram a falar o idioma dos meus antepassados, do meu grupo étnico na África. Né? Então, e aí o Brasil começou a proteger. Agora, nós estamos vivendo um momento horroroso, onde também esses grupos estão sendo atacados, ameaçados, né, violentados de diversas formas, né, aqui no nosso país. Né? Bom, e aí então chegamos à parte final. Na parte final, nós vamos chegar então aqui a esse desenho. O que é esse desenho aqui? Esse desenho significa o Estado plurinacional. Então, aí é o avanço do constitucionalismo plurinacional, para além do constitucionalismo moderno. Então, o que nós vimos, né? O constitucionalismo moderno começou lá com o direito à igualdade perante a lei. Gradualmente, outros grupos, outras pessoas, né, começaram a ser incluídas sob a proteção da Constituição.
né? Depois, no final do século XX, já bem recente, a gente tem o reconhecimento dos direitos de grupos étnicos distintos, que foi esse segundo desenho, então, aqui, com a Constituição do Brasil, a Constituição da Colômbia, a Constituição da Venezuela, né, que vai, então, já reconhecer direitos desses povos, mas ainda enquanto direito à diferença. O que significa o direito à diferença? O direito à diferença significa que agora essas constituições de origem europeia, branca europeia, essas constituições modernas, elas agora vão, pela primeira vez, começar a aceitar que outros grupos vivam de outra maneira dentro do território desses estados constitucionais, preservando seus valores, cultura, direito, família e etc. Tá? Então, mas por que se fala em direito à diferença? Porque ainda há uma pergunta que pode ser feita aqui. Né? Esses grupos que agora são protegidos, né, que têm o direito à diferença, eles são diferentes de quê? De que o diferente é diferente? Já pararam para pensar nisso? A gente chega e fala, nossa, que pessoa diferente. Diferente de quê? Nossa, que sociedade diferente. Né? Diferente de quê? Diferente do padrão. Diferente do padrão hegemônico cultural branco. Tá? Então, ali a gente tem. Só um minuto, para tá. Então, você ainda mantém nesse padrão aqui, nesse modelo, você ainda mantém o padrão branco, de origem branca, masculina, europeia. Aqui ainda é o constitucionalismo moderno, que foi mudando, foi incluindo outros indivíduos, etc., e agora inclui coletivos, né? Outras formas de organização social. Né? Mas ainda há o padrão hegemônico. O padrão hegemônico ainda é o padrão europeu, do direito constitucional europeu, né, do direito europeu, do pensamento europeu, ainda é o padrão hegemônico. Então, esses outros são aceitos, mas são os grupos diferentes. Você é diferente, mas agora a gente vai te proteger, nós não vamos matar você, não vamos torturar, não vamos te perseguir, não vamos aculturar você. Né? Então, agora você pode existir entre nós, mas fique aí no seu cantinho, né? Fica aí, cada um no seu canto, o índio no seu canto, né? O quilombola no seu canto, etc. E a gente vai, a Constituição vai proteger, evitar que vocês sejam extintos, violentados, oprimidos, né? E assim por diante. Então, é um passo importante que o constitucionalismo moderno dá. Mas ainda há um padrão. Né? Quando você fala, bom, eles são diferentes. Né? Diferentes de quê? Diferente do padrão, que é o padrão hegemônico, que é o padrão branco e masculino. Lembremos que isso é muito importante, né? Porque a resistência do Estado moderno, né? Do Estado constitucional moderno, para reconhecer outras formas de organização dentro do seu território, ela é gigante. Vamos lembrar do que a gente comentou todo esse tempo, quando a gente falou que lá, né, com o Estado moderno, você começou a uniformizar os grupos étnicos. Né? Quando a gente fala desse Estado plurinacional, a novidade que ele traz é importante para o mundo inteiro, porque a diversidade está presente no mundo inteiro. E ela foi apagada, limitada, condicionada, oprimida no mundo inteiro. Né? Quando a gente fala aqui em diversidade de grupos étnicos, né? O que é a diversidade de grupos étnicos na Espanha? Mesma coisa, uma etnia aqui. Qual que é uma etnia? Né? Uma etnia é o povo Guarani, Tupinambá, o povo, o povo Aimará, o povo Quechua, o povo Mapuche, né, o povo Charrua. Esses povos, né, os Charrus foram exterminados, por exemplo. Esses povos são diversos povos. Eu citei aqui alguns nomes que me vieram à cabeça agora, né, mas em meio a milhares de povos. Cada um com seu idioma, com sua forma de organização social, política, econômica, por toda a América. Né? Nos filmes americanos, a gente ouviu muito falar dos grupos étnicos da América do Norte, o Sioux. Tem um filme belíssimo, muito triste, baseado em um livro escrito por um indígena Sioux, né, que chama Enterre em Meu Coração na Curva do Rio. Né? Vocês já viram esse filme? É um filme mais antigo, vocês não devem ter visto, não. Imperdível, lindo, 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 lindo. Imperdível, filmaço. Chama Enterre em Meu Coração na Curva do Rio. E vocês encontram também o livro, inclusive em edição de bolso, pela editora LPM, né, bem baratinho. E que também o livro é excelente, até melhor, mais completo que o filme. O filme é excelente também.
E esse livro foi escrito por um indígena Sioux no século XIX, e que ele fala de toda a violência e opressão dos brancos norte-americanos contra os povos indígenas, o povo Sioux, né, nos Estados Unidos. Você tem os navarros, né, tem os apaches, o Forte Apache, lembra do Forte Apache? Pois é, os apaches. São muitas, né, Crio, são muitos grupos étnicos indígenas na América do Norte, né, do Canadá, Estados Unidos, no México, né, maias, astecas, incas, né, zapotecas e assim por diante, um monte de culturas, né? E essas culturas, então, agora, né, devem ser protegidas por essa Constituição. Que é a mesma coisa, gente, da gente falar, por exemplo, em escocês. O escocês é um grupo étnico, igual um Apache ou um Tupinambá, é um grupo étnico. Né? Um irlandês, um galês, né? Os irlandeses são galeses, né? Os escoceses são galeses, né? O povo galês, o povo do país de Gales, né? Os galeses do país de Gales, né? Os ingleses é um outro grupo étnico, os francos é um grupo étnico na região de Île-de-France, na França, junto com os corsos, que é um grupo étnico do sul da França, na ilha da Córcega, no sul da França, é, a, ou os bretões, um outro grupo étnico, né? Ou os castelhanos, é um grupo étnico, e assim por diante, né? São grupos étnicos distintos. Então, quando a gente fala em diversidade e apagamento da diversidade, nós estamos falando de um problema comum moderno, né? Esse apagamento da diversidade que aconteceu aqui a partir da invasão dos europeus, né, também houve nos países dele. Quando os castelhanos, né, começaram a subalternizar os galegos, né, os castelhanos, os catalães, né, quando os ingleses começaram a subalternizar os galeses, os irlandeses, os escoceses, cada um com seu próprio idioma, sua própria cultura. E hoje isso começa a voltar no mundo inteiro. Lembro, vocês devem estar acompanhando isso, como que, por exemplo, a Catalunha quer se separar da Espanha, a Escócia quer se separar do Reino Unido. Por quê? Porque eles querem recuperar seu idioma, sua cultura, a sua soberania, né, o seu próprio caminho, a sua própria história, assim como os indígenas estão fazendo aqui, os indígenas de lá estão fazendo lá. Né? E são grupos étnicos. E aí que vem muito o preconceito, né, da lógica do colonialismo, que a gente vai trabalhar esse conceito na nossa próxima aula, na aula de amanhã. Mas essa lógica do colonialismo que chega e fala, olha, aqui, grupos de diversidade étnica aqui na América é chamado de tribo, né? Índio. Isso é uma violência verbal. Né? E na Europa, entretanto, é um grupo étnico. O grupo étnico dos catalães que querem independência. Aqui é a tribo, é o índio, é tudo igual, né? Não. É igualzinho. A imensa diferença que tem entre esses diversos grupos étnicos, que têm cultura diferente, têm idioma diferente, etc. E aí, então, é que vem a grande conquista dos povos indígenas no século XXI. Depois de 500 anos de resistência, depois de 500 anos de resistência, finalmente os indígenas chegam ao poder. Né? Olha que interessante, lembrando só o que eu falei lá no início das nossas aulas, né? Quando eu falei com relação à invasão da Península Ibérica pelos árabes, né? Pelo Império Mouro, né? Pelos muçulmanos, e como que os árabes ficaram na Península Ibérica, numa terra que originariamente não era deles, ficaram 800 anos. E depois de 800 anos, eles foram expulsos por aqueles povos que viviam lá antes da chegada dos árabes, que eram justamente os castelhanos, os bascos, os galegos, né, os portugueses. Então, olha que interessante. Agora, aqui na América Latina, 500 anos depois que os europeus invadiram, né, e conquistaram essas terras, invadiram e construíram suas cidades, impuseram seu idioma, etc., os indígenas se organizaram e chegaram ao poder no Equador e principalmente na Bolívia em 2009. Bom, e é a partir daí que essas constituições plurinacionais surgem. Essas constituições plurinacionais, então, aqui mais um alerta importante para vocês entenderem esse processo. No Equador, esse processo ele de constituinte, de elaboração de uma nova Constituição, chegou, né, ele vai aparecer a partir da chegada ao poder de um governo, né, que foi um governo de centro-esquerda nacional.
né, não indígena, que foi o governo do Rafael Correia. O governo do Rafael Correia, entretanto, ele abre o espaço para a construção, né, de uma soberania equatoriana, né, contra governos e contra uma instabilidade permanente que existia no Equador, golpes e mais golpes e mais golpes. E o Equador perdeu, né, perde sua soberania. A moeda, até hoje, a moeda do Equador é o dólar. Né? O Equador deixou de ter moeda própria. Então, o Rafael Correa vai liderar esse processo de um governo de esquerda, com inclusão social, ou seja, a gente já trabalhou esses conceitos. O que significa um governo social-democrata? Né? É um governo que vai, então, olhar pela saúde pública, pela educação pública, pela previdência social, políticas de moradia, etc. Durante o governo dele, ele faz isso. E o Equador reduz muito a pobreza, é um dos países que mais reduz a pobreza no mundo nesse período, e convoca uma constituinte onde então tem uma ampla participação dos povos originários, dos indígenas equatorianos, né, que esse movimento então social equatoriano abre espaço para que os indígenas possam participar, retomar o seu destino, participar da constituinte e elaborar uma constituição que é uma constituição absolutamente sensacional. Eu recomendo que vocês leiam, ela é belíssima, a Constituição do Equador. Entretanto, depois, né, o Equador foi agredido, né, e obviamente isso é recorrente. Os Estados Unidos não pode deixar que a América Latina tenha caminho, né, siga o seu próprio caminho em paz, né? Vem as intervenções. O Equador tem petróleo, o Equador tem floresta, o Equador tem diversidade, né? Uma biodiversidade gigantesca, tem riquezas minerais gigantescas. Então, os Estados Unidos não vai deixar em paz. E aí, então, elas acabam, né, desestabilizando o governo, etc. E o Equador entra numa onda muito ruim, né, de aumento da desigualdade, da pobreza, né, e a Constituição fica mais ou menos de lado. E, ultimamente, a gente teve a eleição de um banqueiro, né? Pois é, o Rafael Correa sofre a guerra híbrida, né? É a guerra híbrida que vocês já estudaram, né? Existe uma guerra híbrida contra o Brasil, existe uma guerra híbrida contra o Equador, uma guerra híbrida contra os países que tentaram trilhar o seu próprio caminho de forma soberana. Os Estados Unidos atacam, né? É a guerra híbrida. E você tem o lawfare contra o Rafael Correa, igual o lawfare que teve contra o Lula, né? Contra o Lugo no Paraguai, contra outros governos populares pela América Latina, cada um do seu jeito, mas todos atacados, né? Muito pelo Império, né, norte-americano, que não ataca só aqui, ataca, né, ataca o mundo inteiro. Então, hoje você tem um banqueiro lá com um novo projeto neoliberal, que a gente já sabe a história, o que vai acontecer, porque a gente já sabe isso desde 1980, a gente estudou isso também na aula passada. É o aumento da miséria, aumento da pobreza, isso vai acabar explodindo de novo, né, explodindo em violência, como está a Colômbia, né, em explosão de violência diária, fruto do neoliberalismo, como foi a explosão no Chile também, fruto do neoliberalismo. Mas parece que o Chile agora vai encontrando o seu caminho de uma reconstrução, de uma construção de um outro projeto, né, democrático, superando a Constituição do Pinochet de 1980. Acompanhemos o processo democrático chileno, que está muito bonito, muito bonito. Né? E aí, como a gente diz, essa constituinte eleita agora nesse fim de semana, ela tem mais de 50% de mulheres. Né? Você tem representantes dos povos indígenas do Chile, do povo Mapuche, né? Muito forte, tem uma história de resistência de centenas de anos, né, no Chile. Bom, nesses estados, então, onde os indígenas são uma presença importante, né, em um percentual grande da população, vamos pegar hoje Bolívia, por exemplo, quase 80% da população boliviana se autodeclara indígena, que são de mestiços ou indígenas. Né? No Equador também você tem uma população grande, menor do que na Bolívia, uma população grande, né, de indígenas e uma população maior ainda de mestiços. E essa população, então, com o seu projeto e com todos esses 500 anos de resistência contra as violências, eles vão influenciar na construção de uma Constituição que tenha espaço para todo mundo. Vai ser na Bolívia o primeiro governo de um indígena, que vai ser o governo do Evo Morales. O Evo Morales é um indígena, mas é importante a gente perceber uma coisa: não é o Evo Morales que vai fazer a Constituição, não é o Evo Morales que fez tudo isso, não é. Ele é um indígena
que é eleito presidente e que aí, então, abre a oportunidade para que o povo boliviano faça isso. O Estado plurinacional não é uma construção do Evo Morales. O Estado plurinacional é uma construção do povo boliviano, assim como o Estado plurinacional do Equador é uma construção do povo equatoriano, assim como a nova Constituição do Chile será uma construção da luta do povo chileno. Então, não se esqueçam disso, né? Constituição e governo são coisas. O governo é passageiro. O Evo Morales foi uma liderança que, durante o governo dele, ele permitiu, ele abriu espaço para a participação indígena, que vai, então, resultar nessa Constituição que nasce a partir do povo boliviano. Tá? Não é Evo Morales, não. Então, não. E, tanto ele tem, inclusive, algumas resistências entre alguns grupos indígenas. Ele é, se não me engano, ele é Aimará, né? Mas entre os Aimarás mesmo, porque ele quis ficar no poder, não queria sair do poder. E não é assim que funciona a lógica dos indígenas. Então, é uma coisa muito, muito interessante. Depois a gente pode conversar um pouco sobre essa forma de, que não é essa forma de poder pessoal, não. Poder pessoal, individualizado, isso vem da herança liberal. Isso vem do individualismo. O indígena é coletivista, é poder coletivo. Então, essa coisa de se apegar ao poder, não querer largar o poder, isso não é indígena. Isso não é indígena. E eu acho, na minha opinião, foi um erro do Evo Morales ele querer insistir aí num quarto mandato. Pô, deixa para outras pessoas, outras lideranças, né, com os grupos, continuar o projeto. Né? E essa insistência personalista. Isso não é uma característica dos povos indígenas. Aliás, uma coisa muito interessante que aconteceu no México, só como exemplo, né? É, é, houve em conflitos, né, no México, 88% da população mexicana é mestiça ou indígena. Né? A cultura indígena é muito forte no México, né? E hoje tem um governo no México que respeita a cultura indígena. E o México foi pioneiro com isso, né? Lembro que eu falei lá na Constituição Mexicana em 1917. Teve um conflito onde os indígenas se rebelaram. No México, você tem o movimento zapatista, que é um movimento indígena, que domina quase um estado inteiro, o estado de Oaxaca. Você tem o estado de Oaxaca e um outro estado do lado, ali no sul do México. Em Oaxaca, Oaxaca tem cerca de 220 municípios. 220, 200 estão sob o controle dos povos originários, dos povos indígenas, e do movimento zapatista, né, que é um movimento popular no sul do México. E você tem, gente, Oaxaca e Chiapas, que é onde o Bartolomeu de las Casas foi bispo de Chiapas, que também um outro estado com a forte presença do movimento indígena, do movimento zapatista, de democracia horizontal, popular, indígena, e etc. Né? Então, esses movimentos, né, vêm com essa construção de baixo para cima. Né? Então, uma coisa interessante, uma pergunta que vocês podem fazer, né, que a gente estudando o Estado plurinacional pode surgir, pessoal, mas essa coisa assim, esses detalhes, essas inovações todas, isso aí já existe? Ou só está no papel? Não, isso já existe há muito tempo. Agora que foi para o papel. Isso os povos originários já praticam há muito tempo. E agora é que chegou na modelo, na Constituição. Agora é que chegou na Constituição moderna. Quem trouxe a Constituição para cá foram os europeus. Então, agora que esse modelo de organização horizontal, plural, diversa, radicalmente democrática, não individualista, ecocêntrica, agora que isso chegou na Constituição. Né? Mas eles já vivem assim, dessa maneira, né, há muito tempo, durante o processo de resistência ao poder branco europeu de 500 anos aqui. E aí, então, é que a gente chega então, a esse modelo plurinacional. O que significa isso aqui, gente? Isso significa que aquele círculo grandão, né? Lembra que tinha o círculo grandão? Esse círculo grandão desapareceu. Ou seja, o círculo grandão agora passou a ser um a mais em meio aos outros círculos. Tá? Então, agora, não há mais um modelo hegemônico.
Não há um modelo que é superior aos demais. Não há um padrão branco europeu, não há um padrão europeu que tem que ser respeitado por todo mundo e que vai, então, proteger os outros diferentes. Não. Agora não vai se falar mais em diferença, vai se falar em diversidade. Ou seja, agora cada povo nesse país, cada grupo étnico vai ter o seu próprio sistema legal, vai ter sua própria forma de organização social, política, econômica, né, e que vai conviver de forma pacífica, horizontal, não hegemônica em relação aos outros povos. O que é muito bonito nesse processo é que os povos indígenas, né, não fizeram como os europeus, que chegaram, subjugaram, subalternizaram, não. Falaram, olha, o direito europeu, né, o direito de origem espanhola, os povos de cultura, né, de origem europeia são respeitados, têm direitos, o seu direito está aqui, ó. Está lá respeitado, tem seus tribunais, tem seu direito, tem tudo aqui. Só que agora nós temos os nossos também. E nós vamos conviver não mais numa relação de subalternidade, mas numa relação de igualdade. Né? Mas não estamos falando de igualdade perante a lei, não. É uma outra, a igualdade em outro sentido, ou seja, numa relação de horizontalidade. Né? Então, numa relação de horizontalidade, a palavra melhor é horizontalidade, não igualdade. Uma relação de horizontalidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um vive da sua forma e todos se respeitam. Então, você tem uma regra básica, né, para conviver nessa sociedade plural. Né? Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Né? Então, e uma coisa que é presente nas constituições do Equador e da Bolívia é que não só os direitos étnicos desses grupos, por exemplo, hoje a Bolívia tem 36 direitos de família diferentes. Olha que coisa sensacional. 36 direitos econômicos, formas de organização social, econômica, política, né, diferente. 36 formas de organização familiar diferentes. Nenhuma é melhor do que a outra e todas se respeitam. E aí você pode perguntar, bom, mas então nesse país, professor, tem espaço para todo mundo? Não, não tem espaço para todo mundo. Há um princípio fundamental que é o princípio da diversidade. E esse princípio da diversidade, ele afasta qualquer pretensão de hegemonia, de superioridade, de racismo, né, de violência. Ou seja, não há no Estado plurinacional o espaço para o fascismo. Não há espaço para o nazismo, não há espaço para a intolerância, não há espaço para essa hierarquização. É então um direito horizontal, plural, diverso, né, que não há espaço. E, aliás, vamos pensar, o fascismo e o nazismo não têm espaço em nenhum sistema jurídico democrático do mundo. Né? Se ele está crescendo, é porque nós estamos vivendo a crise desse sistema moderno. Né? Mas não tem lugar. Mas está, infelizmente, crescendo. Aí vocês viram Madrid elegeu agora uma alcaide fascista, horrorosa, horrorosa, violenta. Os fascistas são horrorosos. Os fascistas não podem ser tolerados. Então, quando você fala numa democracia plural, diversa, direito à diversidade, né, uma coisa é fundamental. Né, para que a direito à diversidade, para que se crie uma sociedade horizontal, onde todo mundo individualmente possa ser o que quiser, onde todos os grupos étnicos possam viver do jeito que quiserem, né, você tem que ter uma regra inicial. Temos que ser intolerantes com os intolerantes. Não é possível ser tolerante com o fascismo. Não é possível ser tolerante com a violência, com o racismo, com o machismo, com a homofobia. Né? Não é possível ser tolerante com a violência. Isso em nenhum Estado democrático constitucional, e especialmente no Estado que tem como fundamento o direito à diversidade. Então, é aqui que você tem, por exemplo, na Bolívia. Eu estou falando, hoje você tem um parlamento majoritariamente feminino. Ah, mas você tinha muitas comunidades indígenas originárias, né, que eram machistas. Tinha. E ainda tem. Só que qual é a regra do Estado plurinacional? Diálogo. Você tem que dialogar com o outro. Você tem que aprender com o outro. Você tem que ouvir o outro. Você tem que conhecer o outro. E aí, então, um começa a aprender com o outro, um começa a dialogar com o outro. E você vai superando as violências, vai superando as exclusões.
né? Isso é muito, muito interessante. Isso está acontecendo aqui no Brasil também, com toda a violência contra os indígenas aqui. Isso acontece entre os nossos povos originários. Esse diálogo, os povos originários de todo o mundo hoje dialogam. Você tem uma organização, né, no